Eu vou ler e os irmãos vão acompanhar comigo. Salmo de número 142. Eu vou ler e os irmãos vão acompanhar. A Sagrada Escritura diz assim: com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico. Derramo a minha queixa perante a sua face, expondo-lhe a minha angústia. Quando dentro em mim desfalece o meu espírito, és tu quem conheces a minha vereda. No caminho em que eu ando, ocultaram-me um laço. Olha para a minha direita e vê ninguém há que se interesse por mim. Refúgio me falta. Ninguém cuida da minha alma. A ti, ó Senhor, clamo. Eu digo, tu és o meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, pois são mais fortes do que eu. Tira minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome. Então os justos me rodearão, por causa da tua bondade para comigo. A igreja repita o versículo 6 em nome de Jesus. Versículo 7. Feche a sua Bíblia, vamos passar por mais um momento de oração. Amantíssimo Deus, Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seu Deus, nós louvamos e engrandecemos ao teu nome, por mais uma oportunidade de estar na tua casa. Nós exaltamos e glorificamos ao teu nome, porque o Senhor está falando conosco desde a abertura desse culto. Nós exaltamos e glorificamos ao teu nome pelo que o Senhor já está fazendo e pelo que o Senhor ainda vai fazer até o final desse culto. Nós exaltamos e glorificamos ao teu nome por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Senhor Deus e Pai, neste momento da palavra, eu clamo ao Senhor que assim como o teu divino Espírito Santo se fez presente na abertura, no momento do louvor, que ele venha agora se fazer presente neste momento da palavra. Meu Deus, que através do teu divino Espírito Santo, enquanto eu vou ministrando a palavra, meu Deus, que o Senhor venha dar alegria ao entristecido, o Senhor venha dar força ao enfraquecido, o Senhor venha, meu Deus e Pai, levantar o caído. Enquanto eu vou ministrando a palavra através do teu divino Espírito Santo, o Senhor vem operar milagres, o Senhor vem operar sinais, curas, maravilhas. Meu Deus, enquanto eu vou ministrando a palavra através do teu divino Espírito Santo, vem desfazer trabalho, oferenda, toda obra contrária, em nome de Jesus. Meu Deus, eu peço ao Senhor, como de costume, que através do teu divino Espírito Santo, o Senhor venha ungir a mente, os ouvidos, o coração de cada um, Senhor Deus e Pai, que vai ouvir a palavra. Meu Deus, que através do teu divino Espírito Santo, o Senhor venha ungir a minha mente, os meus lábios. Meu Deus, todo impedimento, toda seta, todo dardo inflamado maligno contra a ministração dessa palavra, vem cair por terra em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Podeis assentar. Quando assentado, é uma linda salva de palmas, Senhor, em nome de Jesus. Quero pedir aos irmãos neste momento que não ande, não converse, mas fique olhando aqui para o altar, preste atenção na palavra do Senhor essa noite. Nós lemos aqui o Salmo de número 142. Esse Salmo ele é atribuído a Davi. E o Senhor, nesse Salmo, o Senhor me deu um tema para a mensagem dessa noite. Tema esse que é as duas prisões da alma. É sobre isso que nós vamos estar ministrando aqui essa noite. Davi, ele compôs esse salmo quando ele estava sendo perseguido pelo rei Saul. Ele estava em uma caverna. Tudo isso começou quando Saul, ele começa a desobedecer a Deus. Saul começa a se afastar dos caminhos do Senhor. Então, o Senhor, ele chama a Samuel e diz para Samuel: olha, Samuel, até quando você vai ter pena de Saul, tendo eu o rejeitado? Você vai à casa de Jessé,
o belemita, e ali eu vou ungir um rei. E você enche o chifre de azeite e vai até a casa de Jessé. Então, Samuel ele vai, chega à casa de Jessé. E a Bíblia então nos diz que quando ele chega ali, Jessé apresenta os seus filhos para ele. E o primeiro que ele vê é Eliabe. Ele olha para aquele homem grande, forte, de boa aparência. Então Samuel pensou, é esse mesmo que Deus vai ungir rei. E Deus disse para Samuel, olha Samuel, eu o rejeitei. Eu não sou como o homem que olha a aparência, mas eu olho o coração. E fez passar Samar, Abinadab e todos os 7 filhos de Jessé. Então o Senhor rejeitou a todos. Samuel então pergunta, acabaram os seus filhos? Ele diz, não, ainda falta um, o que está apacentando as ovelhas. Então Samuel diz, olha, vai lá e chama ele. Nós não assentaremos à mesa até que ele chegue. E chega Davi, e o Senhor diz para Samuel, é esse mesmo, unge ele. E ali Samuel, ele unge a Davi como rei. E a história de Davi então começa a mudar. A vida de Davi começa a mudar. Agora Davi, ele foi ungido. Ele estava sendo preparado para se tornar o rei de Israel. Um rei não como Saul, que o povo havia escolhido. Um rei na qual Deus havia escolhido. Então, a Bíblia nos relata que certa vez os filisteus saíram à batalha contra o povo de Israel. Estava de um lado no monte o povo filisteu, do outro lado no monte o povo de Israel. E ali estavam preparados para sair à batalha. E saiu do meio dos filisteus um gigante, um homem chamado Golias. Esse homem media quase 3 metros de altura. Um homem forte, um homem que estava bem preparado, bem armado. E ele lança um desafio para o povo de Israel. Ele diz, olha, vamos fazer o seguinte, envie um homem para que possa batalhar comigo. Se ele me vencer, nós seremos vossos servos. Porém, se eu vencer, vocês serão nossos servos. E a Bíblia nos relata que por 40 dias, pela manhã e à tarde, esse gigante desafiava o povo de Israel. E ninguém tinha coragem de enfrentá-lo. Então, Jessé, ele manda Davi levar alimento para os seus pais, para os seus irmãos. E quando Davi chega, perguntou ali o que estava acontecendo. Sabemos da história. Davi, então, ele vai enfrentar esse gigante. Davi, ele pega uma funda, 5 pedras lisas no ribeiro. E com uma pedra, ele derruba esse gigante. Ele mata esse gigante. E ali o povo começa a gritar, Saul matou milhares, mas Davi 10 milhares. E aquilo, Saul fica indignado com aquilo. Saul diz, por que eles deram milhares para mim? E por que eles deram 10 milhares para Davi? Agora só me falta eles quererem pegar o reino. E a partir daí então, Saul começa a perseguir Davi. Ele começa a juntar homens. A Bíblia diz que ele juntou 3.000 homens. E começa uma perseguição a Davi, querendo matar Davi de qualquer maneira. E é nesse cenário que Davi compõe esse salmo. É nesse cenário que Davi, ele estava escondido numa caverna. E ele então começa a clamar. Ele começa a suplicar ao Senhor. Ali ele expõe a sua angústia ao Senhor. Ali Davi, ele começa a dizer para o Senhor que não havia ninguém que pudesse ajudá-lo. Não havia ninguém que pudesse fazer algo por ele. E ali ele começa a esconder. Ele começa a dizer que não havia ninguém que pudesse cuidar da alma dele. Davi, ele clama ao Senhor. Davi, ele diz para o Senhor, tu és o meu refúgio, a minha força. Davi pede a Deus para atender o clamor. Davi estava muito abatido. E houve um momento que Davi, ele pede a Deus para livrá-lo daqueles homens, porque nele não havia força. Ele diz, eles são muito mais fortes do que eu. Não tem como eu pelejar com eles. Davi diz, Senhor, tira a minha alma da prisão. Embora Davi estava sendo perseguido, embora Saul queria matar Davi, ele não estava preso. Ele podia fugir de um lado para o outro, ele podia correr.
mas a alma dele estava angustiada. A alma dele estava aprisionada. E a pior prisão que tem é a prisão da alma. Mas o que é uma alma aprisionada, pastor? A alma aprisionada é aquela alma que está numa profunda dor emocional. A alma aprisionada é quando nós perdemos as nossas forças e não sabemos o que fazer. Não sabemos como batalhar. Não sabemos para onde ir. A alma aprisionada é quando nós não conseguimos mais reagir às aflições, reagir às dificuldades. E a alma aprisionada, ela é silenciosa. O que é isso? A alma aprisionada, ela é silenciosa. Só aquele que está com a alma aprisionada, ele sabe como ele está por dentro. Ele não geme como alguém que quebra um braço, alguém que quebra a perna e geme por fora, não. Esse gemido, ele é de dentro. A alma aprisionada, ninguém ouve nada, ninguém vê nada, mas só quem está passando sabe o que é. Só aquele que está vivendo este momento sabe o que está acontecendo dentro dele. Só essa pessoa sabe a dor que é. Só essa pessoa sabe que ela não tem paz, que ela não tem tranquilidade, que ela dorme e acorda com o coração aflito. Dorme e acorda com o coração acelerado. Não tem paz para dormir. Não tem paz durante o dia. Isso é uma alma aprisionada. A alma aprisionada, ela leva pessoas, muitas das vezes, a pedir a morte. Nós temos exemplo disso, 1 Reis, capítulo 19, a partir do 1º versículo. A Bíblia nos diz que Acabe fez com que Jezabel soubesse tudo aquilo que Elias havia feito. O que Elias havia feito? Sabemos, irmãos, que o povo de Israel havia se afastado de Deus. Então Acabe encontra com Elias e diz: és tu perturbador de Israel? Elias disse: não sou eu, mas é você e a sua casa, porque vocês deixaram de adorar o Senhor para adorar Baal, para adorar os Baalins. Então Elias ele diz: vamos fazer o seguinte, vamos para o Monte Carmelo e vamos lançar um desafio. Aquele Deus que responder com fogo é o verdadeiro Deus. E o povo gostou dessa ideia. Então eles vão para o Monte Carmelo. E ali Elias diz: olha, prepare vocês, o bezerro de vocês primeiro, mas não coloque fogo. Lembrando que o Deus que responder com fogo, esse será o verdadeiro Deus. E ali eles começam a preparar o novilho deles. Eles começam a clamar de manhã até a tarde. Mas a Bíblia nos diz que Baal não respondia. Aí Elias disse: olha, agora é minha vez. Ele pega 4 cântaros de água e diz: jogai aí no bezerro. Jogaram. Jogue mais uma vez, jogaram. Jogue mais uma vez, jogaram 3 vezes. E a Bíblia nos diz que ele restaurou o altar do Senhor. Mas essa água encharcou o bezerro, encharcou a lenha, encharcou o altar. E ali Elias, ele clama ao Senhor. E a Bíblia nos diz que desceu o fogo do Senhor, consumiu a lenha, consumiu o holocausto, consumiu a água que estava no rego. E todos começaram a gritar: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Então Elias recolhe o povo de Israel, vai até os profetas de Baal e mata todos à espada. E foi isso que Acabe fez com que Jezabel soubesse. Então ela manda um recado para Elias, dizendo que ela iria fazer o mesmo com Elias. Elias então se sente apavorado, com medo. Ele se vê numa situação que ele não sabia como resolver, pois ele estava sendo ameaçado de morte. Elias, ele foge para o deserto. E houve um momento que Elias, ele senta debaixo de um zimbro, e ele diz: já basta, Senhor. Eu não sou melhor do que meus pais. Ali, Elias, ele perde a morte. Elias estava com a alma aprisionada. Elias não via uma solução para aquele problema. Ele não sabia o que fazer. Essa ameaça havia tirado a paz
a tranquilidade, o sossego dele. Elias, ele estava desesperado. Ele olhava para aquela situação e ele não via uma solução. E ele pega no sono. O Senhor envia ali um anjo. E esse anjo dá para ele pão cozido na brasa e água. Elias come e bebe. Dorme. Novamente o anjo vem a ele, ele come novamente e bebe. E o anjo diz para ele, olha, longo é a tua caminhada. Talvez você entrou aqui hoje pensando que é o seu fim. Talvez você entrou aqui hoje pensando que chega, eu não venho mais na casa do Senhor. Hoje é meu último dia. Eu estou cansado. Eu não aguento mais tanta pressão. Eu não aguento mais tanto sofrimento. Eu não aguento mais orar e Deus não me atender. Elias, ele estava no deserto. Ele estava só. Houve um momento que ele não estava aguentando mais. Mas Deus envia alimento para Elias. Deus envia água. E Deus essa noite, Ele vai trazer para você alimento. Deus essa noite, Ele vai trazer água. Deus essa noite, Ele vai trazer para você força. Porque o Espírito Santo de Deus se faz presente neste lugar. Você pode levantar a sua mão e adorar Ele? Porque entraram pessoas aqui que estão com a alma aprisionada. Pessoas que se encontram sem força. Pessoas que se encontram sem paz. Pessoas que estão numa profunda dor. E quando olha ao seu redor, não vê solução. Não sabe o que fazer. Está desanimado. Não tem força para reagir. Mas eu quero dizer para você que o que você está é com a alma aprisionada. E a sua alma aprisionada, nem o seu esposo, nem a sua esposa, nem o seu pai, nem a sua mãe, nem o seu filho consegue entender como você está por dentro. Porque a alma aprisionada, ela é silenciosa. Ninguém ouve nada, ninguém vê nada. Somente você e Deus sabe como você está. Somente você e Deus sabe que você não tem paz, que você não tem tranquilidade. Só você e Deus sabe que você tem buscado com as suas forças, mas você não alcançou resultado nenhum. E chegou no momento que você perdeu as suas forças. Chegou no momento que você disse, eu não tenho mais o que fazer. Eu não sei mais o que fazer. A sua alma se encontra aprisionada. Existem duas prisões da alma. A prisão da alma, ela pode ser espiritual ou emocional. Espiritual nós encontramos no Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 1. Quando Jesus ele chega na região ali dos Gadarenos. E quando Jesus desce, sai o homem do sepulcro. Ele se prostra diante de Jesus e diz, o que temos nós contigo? Por que vieste nos perturbar antes do tempo? Jesus pergunta para ele, qual é o seu nome? Ele diz, meu nome é Legião, porque somos muitos. E a Bíblia nos relata que aquele homem, ele andava pelos sepulcros, ele andava nu. Esse homem, ele já foi preso várias vezes por grilhões e cadeias, e nada podia cercar ele. Ele arrebentava os grilhões, ele arrebentava as cadeias. Esse homem andava clamando e se cortando pelos montes, pelos cemitérios. Esse homem, ele estava com a alma dele aprisionada. Essa alma dele estava aprisionada espiritualmente. Satanás, ele havia aprisionado a alma deste homem. E a alma aprisionada espiritualmente, ela é de dentro para fora. Primeiro a prisão vem dentro. A opressão vem dentro. Os sentimentos vêm dentro. Satanás, ele domina a mente da pessoa. De forma que essa pessoa não consegue ver nada de bom na vida dela. De modo que essa pessoa não consegue prosperar em nada. De forma que nada dá certo na vida dessa pessoa. Nós temos o exemplo desse homem.
Esse endemoniado de Gadara, a prisão da alma dele foi espiritual. Primeiro, Satanás de alguma forma entrou na mente dele. Depois Satanás dominou a mente dele. Dominando a mente dele, dominou o corpo. Dominando o corpo, dominou toda a vida dele. Dominou tudo aquilo que ele fazia. E nós temos a prisão emocional. A prisão emocional, ela vem de fora para dentro. Isso é, os acontecimentos ao nosso redor. Aquilo que nós estamos vendo começa a nos atingir. E a princípio nós começamos a reagir. Mas vai chegando um momento que nós não conseguimos ver sucesso. Vai chegando um momento que é luta em cima de luta. Dificuldade em cima de dificuldade. E chega um momento que a angústia se apodera de nós. A paz some. A tranquilidade some. Começamos a gemer, não da boca para fora, mas começamos a gemer com o coração. Começamos a sentir uma dor interior. Parece que há um buraco no peito. Parece que há uma mão apertando o coração e espremendo ele. Por mais que por fora nós estejamos mostrando uma coisa, mas por dentro nós estamos destruídos. A prisão emocional, ela é causada pelas circunstâncias em que nós vivemos. Circunstâncias que nós vivemos. E era o que Davi estava vivendo. Davi ele estava vivendo uma prisão emocional. Davi ele foi ungido para ser rei. Mas a partir daí, ao invés das coisas melhorarem para ele, as coisas começam a piorar. A partir daí começa uma grande perseguição. Saul começa a juntar homens para matar Davi. Ele queria a morte de Davi de qualquer maneira. E neste momento, Davi se enfia numa caverna para se salvar, para não ser morto por Saul e seus homens. Neste momento que Davi, ele olha ao redor dele, ele olha à sua volta e ele não vê a solução. Como que ele iria escapar de um rei que estava perseguindo ele com 3.000 homens? Um rei que queria a morte dele de qualquer maneira. Davi então, perde a paz, perde a tranquilidade. Davi ele começa a sentir uma dor interior. Davi ele não sabia o que fazer. Davi havia perdido as forças. E você entrou aqui dessa forma. Você não sabe mais o que fazer. Você perdeu as forças. Você está com o seu emocional abalado. Você está com a sua alma aprisionada. Mas Deus, Ele te trouxe aqui através do Espírito Santo de Deus para te dizer que ainda há uma solução. Eu vou repetir, Deus te trouxe aqui através do Espírito Santo de Deus para te dizer que ainda há solução. Qual solução, pastor? Já tentei de tudo. Já fiz tudo que estava ao meu alcance. Aprenda com Davi. Clame ao Senhor. Suplique ao Senhor. Apresente para Ele. Diga para Ele que você está sozinho nessa. Diga para Ele que ninguém tem olhado por você. Apresente para Ele a sua angústia. Apresente para Ele o que tem causado angústia em você. Diga para Ele, Senhor, isso é mais forte do que eu. Eu não estou aguentando. Eu não sei como vencer. Eu não tenho mais forças. Eu não tenho como reagir mais. Apresente para o Senhor. Peça a Ele, Senhor, tira a minha alma da prisão. Faça do Senhor o seu refúgio. Faça do Senhor o seu esconderijo. Porque só o Senhor pode tirar a sua alma da prisão. Só o Senhor, Ele pode trazer refrigério para a sua alma.
Foi falado aqui hoje pela diaconisa Alina. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. O Senhor Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Pois o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Eu não sei quais as formas que você já usou. Eu não sei quais são os meios que você já tentou. Mas eu tenho algo para te dizer. Existem situações na nossa vida que por mais que nós venhamos tentar, por mais que nós venhamos lutar, por mais que nós tenhamos força, no decorrer dessa luta, no decorrer dessa batalha, nós não conseguimos ver a vitória. Assim como Davi, nós olhamos e vemos as coisas piorar. Nós vemos a perseguição aumentar. E chega um momento que nós perdemos a força. Chega um momento que a nossa alma, ela fica aprisionada de dor. A nossa alma, ela fica aflita. Chega um momento que só nós e Deus sabemos o que estamos passando. Chega um momento que a dor é tão forte, o sofrimento é tão forte, e nós começamos a pensar assim: é melhor eu morrer do que eu continuar vivendo dessa forma. Há momentos que nós olhamos para dentro de nós, olhamos para o céu e pensamos que o Senhor se esqueceu de nós. A prisão da alma, ela é silenciosa. Ninguém vê, ninguém ouve nada. Mas aquele que está com a alma aprisionada, ele sabe que ele não tem paz. Ele sabe que tudo que ele tenta dá errado. Ele sabe que ele tem problema dentro de casa, ele tem problema no trabalho, ele tem problema na escola, em todo lugar que ele está acarretado de problema. Eu não sei o que aprisionou a sua alma. Eu não sei se a sua alma está aprisionada espiritualmente. Se por alguma brecha, por alguma legalidade, Satanás ele entrou na sua mente. E ele conseguiu dominar a sua mente. E em consequência todo o seu corpo. E você não consegue prosperar. Você não consegue ter paz. Tudo que você faz dá errado. Você não tem sossego para dormir. Você não tem sossego onde está acordado. Nenhum lugar está bom para você. Tudo está ruim. Eu não sei se a prisão da sua alma ela é emocional. Ela vem de fora para dentro. Eu não sei se é a circunstância da sua vida. Se são os problemas de fora que foram te abatendo, que foram te enfraquecendo, e você perdeu as forças. A sua alma ela pode estar aprisionada espiritualmente. Ela pode estar aprisionada emocionalmente. Você pode não saber a solução. Você pode não saber o que fazer mais. Mas eu sei a solução. Eu sei o que você deve fazer. Você deve fazer como Davi. Clamar ao Senhor. Suplicar ao Senhor. Falar para o Senhor que a angústia está muito forte. Falar para o Senhor que você não está suportando mais. Apresenta para o Senhor a sua angústia. Apresenta para o Senhor que a sua alma está aprisionada. Diz para Ele: Senhor, é mais forte do que eu. Se o Senhor não intervir, eu não vou suportar.
Se o Senhor não intervir, eu não vou aguentar. Apresenta para Ele. Peça a Ele. Senhor, tira minha alma da prisão. Por mais que Saul perseguisse Davi, por mais que Saul tentasse matar Davi, ele não conseguiu. Deus livrou Davi de todos os ataques de Saul. Por mais que Saul tentasse impedir Davi de chegar a ser rei, ele não conseguiu. Havia uma unção sobre Davi. Davi, ele sentiu a alma aprisionada por um tempo, sim. Ele pensou que não iria aguentar, sim. Mas ele clamou ao Senhor. Entenda, há uma unção de Deus sobre a sua vida. O inimigo, ele pode te atingir, tentar te atingir, ou está te atingindo de várias formas. Eu não sei qual é a área que ele está usando. Se é área espiritual ou emocional. Eu não sei se ele está te atingindo de dentro para fora, ou de fora para dentro. Eu só sei que ele está te atingindo. Eu só sei que ele conseguiu tirar suas forças. Mas essa noite, Deus te trouxe neste lugar. Ele quer que você apresente para Ele a sua angústia. Porque o Senhor vai te livrar essa noite. O mesmo Deus que livrou Davi, Ele se faz presente neste lugar. Você pode levantar a sua mão e adorar o Senhor em nome de Jesus? Vamos colocar de pé, por favor. Seja qual for a prisão da sua alma, espiritual ou emocional, Deus tem poder para te livrar. E eu quero te convidar a sair do seu lugar. Você vem aqui à frente. Nós vamos estar orando por você. Nós vamos estender a nossa mão, nós vamos ungir você. E nós vamos repreender tudo isso que tem aprisionado a sua alma. O Senhor, Ele vai livrar a sua alma da prisão. Seja emocional, seja espiritual. Isso, sai do seu lugar. Nós vamos descer. Nós vamos orar. Chega um pouquinho para frente, por favor.